Amém, Virgem Maria, minha mãe. O sol da tarde caía devagar sobre a estrada de terra que cortava o interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada Santa Aurora. Do lado esquerdo da pista, quase escondido pelo mato alto que crescia sem controle, ficava um sítio que a maioria das pessoas nem notava mais. Cercas tombadas, madeira apodrecida pela chuva e pelo tempo, um casebre com telhas quebradas e paredes descascadas que pareciam desistir de pé. Era o tipo de lugar que as pessoas apontavam de dentro do carro e diziam baixinho: ali não mora mais ninguém. Mas moravam sim. Ali vivia Dona Zilda. Ela tinha 68 anos, mãos marcadas de calos antigos, costas curvadas de carregar peso a vida inteira. Viúva há quase uma década, Zilda acordava todo dia antes do sol nascer, preparava um café ralo com o que sobrava de açúcar no fundo do pote, e olhava pela janela rachada para aquele pedaço de chão que o marido tinha deixado para ela. Essa terra é tua promessa, ele tinha dito antes de morrer, segurando a mão dela com força. Aqui nunca vai te faltar pão. Mas a realidade era bem outra. O sítio estava abandonado. O mato crescia sem controle, a terra endurecia sem plantio, e Zilda vivia com uma aposentadoria tão pequena que mal dava para pagar luz e comprar os remédios da pressão. A casa cheirava a mofo. As tábuas do assoalho rangiam quando ela andava. Tinha goteira no quarto, e nos dias de chuva ela precisava colocar balde para parar a água que pingava do teto furado. A geladeira velha fazia um barulho estranho e às vezes parava de funcionar. Zilda tinha vergonha de chamar alguém para consertar, porque sabia que não ia ter dinheiro para pagar. Então ia levando. Guardava as coisas que estragavam fácil numa caixa de isopor com gelo. Improvisava. Sobrevivia. O único filho que ela tinha, Rogério, tinha ido embora fazia anos. Foi para a capital logo depois que o pai morreu, dizendo que não ia desperdiçar a vida naquele fim de mundo. Ele queria carro do ano, roupa de marca, apartamento com vista para a cidade. Dizia para os amigos da academia e do trabalho que tinha vindo de baixo, mas que agora era outro nível. E sempre que alguém perguntava da mãe, ele desviava o assunto com pressa. Ah, ela tá lá no interior. Tem a terra dela, sabe como é. Como se terra resolvesse solidão. Como se terra pagasse conta de luz. Como se terra curasse abandono. Com o tempo, Rogério começou a pressionar. Ligava de vez em quando, sempre com pressa, sempre irritado, sempre pedindo a mesma coisa. Mãe, vende esse sítio. Aquilo não vale nada. Tá caindo aos pedaços. Eu preciso de dinheiro para investir num negócio aqui. Zilda respondia com a voz cansada, mas ainda firme: não vendo, meu filho. Essa terra é tudo que restou do seu pai. É a única coisa que eu tenho. Ele bufava do outro lado da linha. A senhora é teimosa demais. Tá jogando o tempo fora. E desligava. E foi parando de ligar. Os vizinhos viam tudo. Viam Zilda andando devagar pela estrada de terra, voltando do mercadinho com uma sacolinha leve demais, quase vazia. Viam ela pegando água no poço velho com balde furado, lavando roupa na bacia de alumínio amassado, estendendo no varal de arame que balançava com o vento. Viam ela comendo sozinha no alpendre enquanto o sol se punha, sentada num banquinho de madeira torto, olhando para o horizonte como quem espera alguém que não vem. E comentavam baixinho, com pena: coitada da Zilda. O filho nem olha mais para ela. Subiu na vida e esqueceu de onde veio. Mas ninguém falava nada na frente dela. Zilda não pedia ajuda. Não reclamava. Não chorava na frente de ninguém. Ia para missa aos domingos quando conseguia pegar carona, rezava o terço todo dia antes de dormir, e pedia a Deus que abençoasse o filho, mesmo ele tendo virado as costas. Senhor, ele é tudo que eu tenho. Cuida dele, mesmo ele não cuidando de mim. Mas o que ninguém sabia, nem Rogério, nem os vizinhos, nem a própria Zilda, era que debaixo daquela terra seca, esquecida, desprezada por todo mundo, estava escondido um segredo. Um segredo que o marido dela tinha enterrado anos atrás, num dia de chuva forte, ajoelhado no barro, pedindo proteção à Virgem Maria. Um segredo que só seria revelado quando o abandono chegasse ao limite, quando a dor batesse no fundo, e quando a fé de uma viúva sozinha clamasse ao céu com a força de quem não tem mais nada no mundo, só esperança. Passou um ano. Depois 2. Depois 3. Rogério subia na vida, pelo menos era o que parecia. Carro novo na garagem, sempre do ano, sempre com acessórios. Roupas caras no armário, relógio de marca no pulso, churrascos todo fim de semana com gente importante, gente que falava de investimento, de ação, de imóvel. Postava foto em rede social o tempo todo,
sempre sorrindo, sempre rodeado de amigos, sempre com um copo na mão, sempre parecendo feliz. Mas nunca, nunca mesmo, aparecia uma foto da mãe. Nunca uma visita ao sítio. Nunca um oi, mãe, saudade. Nunca um como é que a senhora tá? Quando ligava, era sempre para a mesma coisa. Sempre cobrando. Sempre impaciente. Mãe, eu tô precisando de dinheiro. Vende logo esse sítio. Aquilo lá não serve para nada mesmo. Ninguém quer saber daquele fim de mundo. Zilda tentava explicar, com a voz tremendo de cansaço. Meu filho, essa terra tem valor sim. Seu pai trabalhou aqui a vida inteira. Ele pediu para eu cuidar. Eu prometi para ele. Rogério dava uma risada seca, irritada. Cuidar de quê, mãe? De mato? De casa caindo? A senhora tá sozinha, velha, sem condição nenhuma de tocar aquilo. Vende isso logo e vem morar num canto menor, mais perto da cidade, onde tem recurso. Mas Zilda sabia que mais perto da cidade era mentira. Rogério não queria ela por perto. Não queria a responsabilidade. Não queria ter que ir visitar, levar no médico, ouvir reclamação de vizinho. Ele queria era o dinheiro. Queria vender aquele pedaço de chão que ele chamava de imprestável e usar o valor para pagar parcela de carro, quitar dívida de cartão, trocar de apartamento, manter a pose. Ela sabia disso tudo. Sentia no tom de voz dele, no jeito apressado, na frieza que doía mais que qualquer doença. E o pior é que ele começou a espalhar. Comentava com conhecidos, com primos distantes, com gente da família que ele mal via. Minha mãe tá teimosa, segurando um sítio que não vale nada. Quando ela morrer, eu vendo aquilo e pelo menos tiro alguma coisa. Falava isso como quem fala de negócio. Como quem fala de mercadoria. Sem peso. Sem culpa. Sem amor. Um dia, sem avisar, Rogério apareceu no sítio. Era meio da tarde, sol quente rachando o chão. Zilda estava no quintal, suando, tentando consertar a cerca com pedaços de arame velho que tinha achado num canto do galpão. As mãos estavam sujas de terra, o cabelo branco amarrado num coque frouxo, a roupa velha manchada de barro seco. Quando ouviu o barulho do carro, o coração dela deu um pulo. Será que era ele? Será que finalmente tinha vindo? Era. Rogério desceu de um carro importado, vidro fumê, som ligado, levantando poeira na estrada. Mas não veio sozinho. Trouxe um homem de camisa social, óculos escuros e prancheta na mão, um corretor de imóveis. Zilda largou o arame, limpou as mãos na saia e foi até eles, o coração apertado de emoção misturada com medo. Rogério. Ele nem abraçou, nem beijou o rosto. Só acenou de longe, como quem cumprimenta conhecido. Oi, mãe. Trouxe um corretor aqui para dar uma olhada no terreno. Só para avaliar, entendeu? Ela sentiu um nó na garganta. Mas eu não vou vender, meu filho. Rogério nem respondeu. Já tinha virado as costas, acompanhando o corretor que já estava andando pelo sítio com cara de quem não gostou do que viu. O homem pisava no mato alto, chutava torrão de terra, anotava coisas na prancheta, fazia cara feia. Rogério ia atrás dele, meio sem graça, tentando justificar. Tá meio largado mesmo, faz tempo que ninguém planta aqui. Mas dá pra fazer alguma coisa, né? Loteamento barato, essas coisas. O corretor deu uma risada curta, irônica. Olha, sinceramente, esse lugar mal tem água direito. A terra é dura, cheia de pedra. Acesso ruim. Só se for para vender muito barato mesmo. E olhe lá. Zilda ouviu tudo. Parada ali no meio do quintal, segurando o arame enferrujado que cortava a palma da mão, sentiu o peito apertar como se alguém tivesse pisado nele. Não era pela opinião do corretor. Homem de cidade nunca ia entender terra de roça mesmo. Mas doía fundo, o jeito que o próprio filho falava daquele lugar. Como se fosse lixo. Como se fosse resto. Como se décadas de suor, de plantio, de vida, de amor do pai dele não valessem nem uma palavra de respeito. Quando os dois terminaram a vistoria, Rogério voltou pro carro sem nem entrar na casa. Nem pediu um copo d'água. Nem perguntou se ela estava bem. Só disse, de longe, enquanto abria a porta, mãe, pensa no que eu falei. A senhora não tem condição de ficar aqui. Um dia a senhora cai, machuca, e não tem ninguém para socorrer. E entrou no carro, ligou o som, e foi embora. De novo. Naquela noite, Zilda sentou no degrau de madeira podre do alpendre.
Olhou pro céu cheio de estrelas. Ouviu o vento passando devagar pelo mato, fazendo as folhas secas dançarem no chão. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não chorou de autopiedade. Chorou de cansaço, de solidão, de sentir que o mundo inteiro tinha desistido dela, inclusive o filho que ela tinha carregado no colo, embalado para dormir, ensinado a andar, criado com tanto amor. Mas ali, naquela noite fria de inverno mineiro, com o corpo doendo e o coração apertado como nunca, Zilda tomou uma decisão. Se ninguém via valor naquele sítio, ela ainda via. Se ninguém acreditava naquela terra, ela ainda acreditava. Ia plantar, ia cavar, ia tirar sustento dali com as próprias mãos, nem que fosse o último ato de fé que lhe restasse. Porque desistir, isso ela não ia fazer. E foi exatamente essa decisão, essa teimosia santa, essa fé teimosa de uma viúva pobre e sozinha, que começou a mover o céu. Os dias que vieram depois daquela visita foram os mais pesados que Zilda tinha vivido em muito tempo. Acordava de madrugada, antes do galo cantar, e ficava deitada olhando pro teto rachado, ouvindo o silêncio pesado da casa vazia. Pensava no marido. Pensava no filho pequeno correndo pelo quintal, rindo, pedindo bênção antes de dormir. Pensava em como tudo tinha mudado. Como o tempo tinha levado embora não só as pessoas, mas também o respeito, o cuidado, o amor. Levantava devagar, o corpo doendo, as juntas reclamando. Esquentava a água no fogão a lenha, porque o botijão de gás tinha acabado fazia semanas e ela não tinha dinheiro para comprar outro. Fazia um café fraco, sem açúcar, e molhava um pedaço de pão velho que tinha guardado. Comia devagar, sozinha, na mesa de madeira velha onde tantas refeições já tinham sido servidas com alegria. Agora só restava silêncio. Depois do café, pegava a enxada. Todos os dias, pegava a enxada. Mesmo o corpo pedindo descanso, mesmo as mãos ardendo de calos que viravam ferida, mesmo o sol castigando as costas curvadas. Ia até o pedaço de terra perto do quintal e começava a cavar. Queria plantar mandioca. Mandioca dava em qualquer terra, era alimento simples, mas que sustentava. Se eu conseguir plantar, pelo menos não passo fome, pensava. Mas a terra era dura, seca, cheia de pedra. Cada golpe de enxada era um esforço que custava o fôlego. Os vizinhos passavam pela estrada e viam. Dona Maria, que morava mais pra frente, parou um dia e chamou por cima da cerca. Zilda, cê tá bem? Precisa de ajuda? Zilda limpou o suor da testa com as costas da mão e forçou um sorriso cansado. Tô sim, Maria. Só tô preparando a terra aqui pra plantar. Dona Maria balançou a cabeça, preocupada. Mas cê tá sozinha, mulher. Isso aí é serviço pesado. Cadê o Rogério? Zilda desviou o olhar. Ah, ele tá trabalhando lá na cidade. Tem os compromissos dele. Maria não insistiu. Mas sabia. Todo mundo sabia. À tarde, quando o sol ficava mais brando, Zilda parava para descansar um pouco. Sentava na sombra rala de uma árvore seca e olhava para o trabalho que tinha feito. Pouco. Muito pouco. A terra parecia resistir. Parecia dizer que não queria ser mexida. E ela, cansada, suada, com as mãos sangrando nos calos abertos, sentia uma vontade de desistir. Será que vale a pena? Será que eu não devia só aceitar que esse lugar não tem mais futuro? Mas aí lembrava da promessa que tinha feito pro marido. Lembrava do jeito que ele segurava a mão dela antes de morrer, os olhos cheios de lágrima, dizendo: cuida da terra, Zilda. Não deixa ninguém tomar de você. Aqui tem valor, tem história, tem vida. E ela respirava fundo. Limpava as lágrimas que teimavam em descer. Levantava. E voltava a cavar. Numa tarde de céu cinzento, pesado, ameaçando chuva, Zilda estava cavando quando ouviu o telefone tocar lá dentro. Largou a enxada e correu, porque telefone tocando era raro, e sempre vinha aquela esperança boba de que fosse o filho ligando para perguntar como ela estava. Atendeu ofegante, a voz tremendo de cansaço e expectativa. Alô? Era Rogério, mas a voz dele não tinha carinho. Tinha pressa. Tinha irritação. Mãe, eu tô ligando para avisar que vou precisar que a senhora assine uns papéis. Vou mandar pelo correio. É para facilitar a venda do sítio quando chegar a hora. Zilda sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Que papéis, meu filho? Eu não vou vender. Ele cortou, impaciente. Mãe, pelo amor de Deus, para de ser teimosa. A senhora não tem condição de tocar aquilo.
Tá perdendo tempo, tá se matando à toa. Vende logo, pega o dinheiro, aluga um quartinho na cidade e fica sossegada. Ela apertou o telefone com força, tentando não chorar. Rogério, essa terra é tudo que eu tenho. É a única coisa que restou do seu pai. Ele suspirou, irritado. Mãe, meu pai morreu. Já faz anos. A vida continua. Eu preciso tocar a minha. E a senhora também precisa parar de viver no passado. E desligou. Zilda ficou parada, segurando o telefone mudo, ouvindo o silêncio que veio depois. Sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no chão ali mesmo, encostada na parede fria, e deixou as lágrimas caírem. Não era só tristeza. Era desamparo. Era sentir que tinha perdido o filho não para a morte, mas para a indiferença, e isso doía mais. Naquela noite, quando o vento frio de inverno entrou pelas frestas da casa velha, Zilda se ajoelhou no quarto, na frente de uma imagem pequena de Nossa Senhora que ficava na cabeceira da cama. Estava tão cansada que mal conseguia falar. Mas sussurrou, a voz rouca, quebrada: Mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu tô sozinha. Meu filho não me quer mais. Essa terra que eu tanto amo, ninguém vê valor. Eu tô velha, tô fraca, tô cansada. Mas eu ainda acredito que o Senhor não me esqueceu. Se a senhora puder, se a senhora ouvir essa oração de uma velha pobre, me ajuda. Me dá força para continuar. Ou me mostra que é hora de desistir. Era uma oração crua. Sem floreio. Sem teologia bonita. Era o grito de quem chegou no limite. E naquele silêncio frio da noite, algo começou a se mover. Não com barulho. Não com luz visível. Mas com aquela certeza que só a fé conhece. Alguém estava ouvindo. Amanheceu um dia diferente. O céu estava limpo, mas o ar tinha aquele frio de agosto que corta a pele. Zilda acordou com o corpo dolorido, mas com uma determinação estranha no peito. Não era esperança, era teimosia santa. Era aquela coisa de quem decide que, se vai cair de pé, lutando. Tomou o café sem açúcar, vestiu a roupa velha de trabalho, amarrou o cabelo branco com um pedaço de pano, e foi até o pedaço de terra que tinha começado a preparar. Olhou para a enxada encostada na parede do galpão. Olhou para as próprias mãos, mãos de 68 anos, cheias de veias saltadas, dedos tortos de tanto trabalho, calos que nunca mais iam embora. Senhor, eu não tenho mais força, mas vou fazer o que eu ainda consigo. Pegou a enxada e começou a cavar. Cada golpe na terra seca era uma oração silenciosa. Senhor, me ajuda. Cada torrão duro que se soltava era uma súplica muda. Virgem Maria, olha para mim. O sol foi subindo, esquentando, queimando as costas curvadas. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos. As mãos começaram a sangrar de novo, os calos abrindo nas mesmas feridas de sempre. Mas ela não parava. Não podia parar. Porque parar era aceitar que tinha perdido. E desistir, isso ela jurou que não ia fazer. Tinha cavado talvez uns 3 metros quadrados quando o corpo não aguentou mais. As pernas tremeram. A vista escureceu. Zilda largou a enxada, cambaleou e caiu de joelhos ali mesmo, no meio da terra revirada. Tentou levantar, mas não conseguiu. Ficou ali, ajoelhada, respirando fundo, tentando não desmaiar. As mãos enterradas no chão úmido de suor e sangue. Foi aí que veio. Não foi pensamento. Não foi decisão. Foi impulso. Foi necessidade. Zilda baixou a cabeça, encostou a testa na terra e começou a chorar. Chorava e falava ao mesmo tempo, a voz abafada pelo chão, as palavras saindo misturadas com soluço, com cansaço, com desespero verdadeiro. Virgem Maria, mãe dos que sofrem, olha para mim. Eu não tenho mais ninguém. Meu marido se foi. Meu filho me abandonou. O mundo diz que essa terra não vale nada. Mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito que aqui o Senhor pode fazer nascer vida. Eu não peço riqueza. Não peço luxo. Não peço nada que não seja meu. Só peço que essa terra dê de comer. Só peço que eu não morra esquecida nesse chão. Se ainda existe um propósito para mim aqui, se a senhora ainda olha para os pequenos, para os abandonados, para os que ninguém quer, me mostra um sinal. Por favor, me mostra que eu não tô sozinha. As lágrimas molhavam a terra. As mãos apertavam o chão como quem se agarra na última tábua do naufrágio. Não era oração bonita. Não era oração de livro.
Era a oração de quem chegou no fundo do poço e olhou para cima pedindo socorro. Era clamor verdadeiro, cru, rasgado, do tipo que fura o céu. Zilda ficou ali não sabe quanto tempo. Pode ter sido minutos. Pode ter sido horas. Quando finalmente levantou a cabeça, o sol já estava mais baixo, a tarde caindo devagar. Limpou o rosto sujo de terra e lágrima com a barra da saia. Olhou para o pedaço de chão que tinha cavado, tão pequeno, tão insignificante. Mas era o que tinha. Era o que conseguia. Respirou fundo. Levantou devagar, segurando na enxada para não cair. E sussurrou, quase sem voz: amanhã eu volto. Vou plantar. Nem que seja a última coisa que eu faça. E foi para dentro. Lavou as mãos na bacia velha. Esquentou água pro banho de caneca. Rezou o terço segurando as contas de plástico desgastadas. E dormiu. Dormiu pesado. Dormiu com a paz estranha de quem entregou tudo nas mãos de Deus e não tem mais nada a fazer além de confiar. Mas enquanto Zilda dormia, enquanto a noite cobria o sítio abandonado com seu manto de estrelas, algo estava acontecendo. Algo invisível. Algo sagrado. Porque a oração de uma viúva pobre, clamada com fé verdadeira no meio de um chão desprezado, tinha subido direto ao coração da Mãe de Deus. E Maria, que nunca abandona os que sofrem, que nunca ignora os que clamam com sinceridade, tinha ouvido. E ia responder. Não do jeito que Zilda esperava, mas do jeito que só o céu sabe fazer, com misericórdia, com justiça e com amor que transforma. Zilda acordou antes do sol raiar. Não foi o galo que acordou. O velho galo tinha morrido fazia meses e ela não tinha dinheiro para comprar outro. Foi aquela inquietação estranha no peito, como se algo estivesse chamando. Levantou devagar, acendeu o lampião de querosene porque a luz tinha cortado de novo, e foi até a cozinha. Fez o café fraco de sempre, pegou um pedaço de pão duro que tinha sobrado, molhou no café morno e comeu em silêncio. Olhou pela janela. O céu começava a clarear, mas ainda tinha estrelas teimosas brilhando lá em cima. Quando terminou, pegou a enxada de novo. Ia voltar pro pedaço de terra que tinha começado a cavar. Não sabia bem por quê. Não tinha mais força, não tinha mais esperança visível. Mas tinha aquela coisa que não se explica, a fé teimosa de quem continua mesmo sem ver resultado. Foi andando devagar pelo quintal, os pés descalços sentindo a terra fria da manhã, o orvalho molhando a barra da saia velha. Quando chegou no lugar onde tinha cavado no dia anterior, parou. Olhou para o buraco raso, para a terra revirada, para as marcas de sangue seco que ainda manchavam o chão. Tá bom, Senhor. Vou cavar mais um pouco. Depois planto as mandiocas que consegui guardar. Cravou a enxada na terra. E foi no segundo golpe que sentiu. Um barulho diferente. Não era pedra. Não era raiz. Era algo sólido, mas oco. Algo que fez um som abafado quando o ferro bateu. O coração de Zilda deu um pulo. Ajoelhou rápido, largou a enxada e começou a tirar a terra com as mãos. Cavava rápido, ansiosa, sem entender direito o que estava sentindo. Aos poucos, começou a aparecer algo liso, arredondado. Ela limpou mais terra e viu. Era uma forma humana, pequena, delicada. Aos poucos, foi revelando um manto esculpido, depois uma cabeça inclinada, depois duas mãos juntas em oração. Zilda parou de respirar. Tirou mais terra, com cuidado agora, quase com medo de quebrar. E quando limpou o suficiente, viu completo. Era uma estátua. Uma imagem da Virgem Maria. Pequena, feita de um material que parecia barro cozido ou pedra antiga, coberta de terra, mas com o rosto inacreditavelmente intacto. Sereno. Suave. Como se tivesse sido esculpido ontem. Os olhos baixos. O manto caído sobre os ombros. As mãos unidas em oração silenciosa. As mãos de Zilda tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a imagem. Levantou devagar, segurando a estátua contra o peito, e ficou ali parada, de pé no meio da terra revirada, olhando para a imagem como se não acreditasse no que estava vendo. Meu Deus! Meu Deus do céu! O que é isso? A voz saiu num sussurro rouco, misturado com choro que começava a subir da garganta. Olhou em volta, como se esperasse que alguém aparecesse para explicar. Mas não tinha ninguém. Só o silêncio da manhã, o vento leve passando pelo mato, e o som distante de um passarinho começando a cantar. Zilda apertou a imagem contra o peito e começou a andar para casa. As pernas tremiam. O coração batia descompassado. Entrou pela porta velha de madeira, atravessou a sala escura,
Foi até a cozinha onde a luz do lampião ainda ardia fraco. Pôs a estátua em cima da mesa com cuidado, como quem coloca uma criança recém-nascida no berço. E ficou olhando. Olhando e chorando. Chorando sem parar. A estátua estava suja, coberta de terra úmida. Zilda pegou um pano limpo, molhou na bacia de água que tinha guardado e começou a lavar. Devagar, com todo o cuidado do mundo. A cada passada de pano, a terra saía e os detalhes apareciam. O rosto delicado. Os olhos esculpidos com uma doçura que parecia real. O manto com dobras que pareciam tecido verdadeiro. As mãos finas, juntas, em gesto de quem reza e acolhe ao mesmo tempo. Quando terminou de limpar, Zilda pegou a imagem e a levou pro quarto. Colocou em cima da mesinha velha que ficava perto da cama, onde sempre ficava a Bíblia surrada e o terço de plástico. Arrumou um paninho branco por baixo. Acendeu o último toco de vela que tinha guardado para ocasiões especiais. E que ocasião seria mais especial que essa? A chama da vela tremeu, dançou, e então ficou firme, iluminando o rosto da Virgem com uma luz mansa, dourada, suave. Zilda ajoelhou ali na frente. Juntou as mãos. E ficou em silêncio. Não conseguia falar. Não conseguia rezar palavra nenhuma. Só olhava. E chorava. E sentia. Sentia algo que não sentia faz tempo. Paz. Uma paz que não vinha da cabeça, mas de um lugar mais fundo. Uma paz que aquietava o desespero, que acalmava o medo, que enxugava, aos poucos, as feridas da alma. Ficou assim não sabe quanto tempo. Até que, de repente, o ar do quarto mudou. Ficou mais leve. Mais fresco. E um cheiro começou a preencher o ambiente. Cheiro de flores. Flores que não existiam naquele sítio seco, naquele quintal sem jardim, naquela casa sem vaso. Cheiro de rosas. Suave. Real. Impossível de ignorar. Zilda levantou a cabeça. Olhou em volta, assustada, procurando de onde vinha aquele perfume. Mas não tinha nada. Só a estátua. A vela. E aquela presença. Aquela presença invisível, mas tão real que parecia que alguém tinha entrado no quarto e estava ali, de pé, ao lado dela. Não era medo que ela sentia. Era reverência. Era certeza. Certeza de que aquilo não era acaso. Certeza de que aquela imagem tinha sido escondida ali por um motivo. E certeza de que, naquele exato momento, a Virgem Maria estava ouvindo. Estava vendo. Estava perto. Zilda baixou a cabeça de novo, tremendo toda, e sussurrou com a voz embargada: "Foi a senhora. Foi a senhora que se escondeu no meu chão esse tempo todo?" Não houve resposta audível. Mas houve resposta. A chama da vela dançou de novo, sem vento. O perfume ficou mais forte. E dentro do peito de Zilda, como uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração, veio uma certeza mansa, firme, amorosa: "Eu nunca te abandonei. E não vou abandonar agora." Zilda passou o resto do dia num estado que ela mesma não sabia descrever. Não era alegria, era espanto misturado com paz. Não conseguia parar de olhar para a estátua. Não conseguia sair do quarto. Sentava na beirada da cama, olhava para a imagem da Virgem, e ficava ali, quieta, só sentindo. Sentindo aquela presença que não ia embora. Sentindo aquele perfume que continuava no ar, mesmo sem flores. Sentindo que algo tinha mudado. Que algo maior estava acontecendo. À tarde, tentou comer alguma coisa, mas não tinha fome. Tomou um copo d'água, voltou pro quarto, e ficou ali. Quando o sol começou a se pôr, acendeu a vela de novo. Já era o segundo toco que usava, mas não importava. Precisava daquela luz. Precisava daquele altar simples. Precisava ficar ali, perto. Rezou o terço. Devagar. Cada Ave Maria saía com mais devoção, mais peso, mais verdade. Quando terminou, ficou em silêncio de novo. Só olhando. A noite caiu rápido. Lá fora, o vento soprava entre as árvores secas, fazendo a madeira velha da casa gemer baixinho. Zilda deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para a estátua iluminada pela vela. Os olhos ardiam de cansaço, mas ela não queria fechar. Tinha medo de que, se dormisse, acordasse e descobrisse que tudo tinha sido sonho. Mas não era sonho. E o que ia acontecer depois provaria isso de um jeito que ela jamais imaginaria. Devia ser perto da meia-noite quando a luz da vela começou a mudar. Ficou mais forte. Mais clara. Mas não era amarela como fogo. Era branca, suave, como luz de lua cheia,
mas dentro de casa. Zilda sentou na cama, assustada, o coração acelerado. Olhou para a vela. A chama estava do mesmo tamanho, mas a luz continuava crescendo. Vinha da estátua. A imagem de Maria começou a brilhar. Não era brilho que machucava os olhos. Era brilho que acalmava. Brilho que parecia vivo. Zilda levantou da cama, as pernas bambas, e ficou de pé tremendo. A luz envolveu o quarto inteiro. As paredes velhas, o teto rachado, o chão de tábua suja, tudo ficou iluminado com aquela claridade mansa, santa, que não vinha de lugar nenhum e ao mesmo tempo vinha de tudo. E então, aos poucos, a estátua pareceu ganhar vida. Os traços esculpidos ficaram mais suaves. A expressão mais real. E os olhos, aqueles olhos que antes eram apenas pedra trabalhada, se moveram. Se abriram. E olharam para Zilda. Ela caiu de joelhos no mesmo instante. Não foi escolha. Foi o corpo que cedeu de reverência, de espanto, de amor e medo misturados. Cobriu o rosto com as mãos, chorando, tremendo toda. Meu Deus! Meu Deus! Era tudo que conseguia dizer. E então veio a voz. Não era a voz alta. Não era a voz que fazia barulho. Era a voz que enchia o coração. Suave. Firme. Cheia de ternura e autoridade ao mesmo tempo. A voz de uma mãe que ama, mas que também corrige. A voz de quem conhece a dor, mas traz esperança. Zilda. Ela levantou a cabeça devagar, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, os olhos arregalados de espanto. E viu. Não era mais estátua. Era a presença. Era Maria. De pé ali no quarto pequeno, no meio daquela casa pobre, envolta em luz, vestida de manto azul e branco, com o rosto mais lindo e mais terno que qualquer ser humano já teve. Olhando para ela. Só para ela. Mãe. Zilda sussurrou, a voz sumindo de tão fraca. Maria sorriu. Um sorriso pequeno, cheio de compaixão. Eu ouvi tua oração. Eu vi tuas lágrimas. Eu sei de tudo que você passou. E vim te dizer, você não está sozinha. Zilda soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Queria falar, mas não conseguia. Maria continuou, a voz mansa preenchendo cada canto daquele quarto pobre como mel que consola a ferida. Esta terra nunca foi lixo, Zilda. Esta terra foi consagrada pelo amor e pelo sofrimento. Teu marido a abençoou. Você a regou com lágrimas e fé. E agora, eu vou te mostrar a verdade que estava escondida. A verdade sobre essa terra. E a verdade sobre o coração do teu filho. Maria estendeu a mão direita, delicada, em direção a Zilda. Não tocou nela fisicamente, mas foi como se um calor suave envolvesse o peito da viúva. Um calor que não queimava, mas aquecia por dentro, acalmando o tremor, secando aos poucos o medo. Olhe, disse Maria, com voz firme e doce. Olhe e entenda. De repente, o quarto sumiu. Não apagou, foi como se tivesse se dissolvido em luz. Zilda não estava mais ali. Ou melhor, estava, mas ao mesmo tempo via outra coisa. Via como se estivesse dentro de uma lembrança que não era dela, mas que era real. Via o passado. Viu o marido. Seu Antônio. Mais novo, com o rosto ainda sem tantas rugas, o corpo ainda forte. Estava ali, naquele mesmo pedaço de chão onde ela tinha cavado, mas a terra era diferente, mais cuidada, com plantação verde ao redor. Era de noite. Chovia forte. Antônio cavava um buraco fundo, a roupa encharcada, o rosto sério, concentrado. Ao lado dele, envolto num pano velho, estava um pequeno baú de madeira. E junto do baú, embrulhada com cuidado, estava a estátua da Virgem Maria, a mesma que Zilda tinha encontrado. Zilda viu o marido ajoelhar ali, debaixo da chuva, segurando a estátua nas mãos calejadas. Viu ele fechar os olhos e rezar. E ouviu a voz dele, clara como se estivesse ali agora. Mãe Santíssima, eu guardo aqui o fruto do meu trabalho. Guardei o que pude para minha família. Sei que tempos difíceis vão vir, mas eu confio na Senhora. Se um dia minha casa passar por grande aperto, que só seja revelado pelas mãos da minha esposa, guiadas pela Senhora. Protege ela. Protege meu filho. E que essa terra nunca seja esquecida. Viu ele enterrar o baú e a estátua juntos, com cuidado, cobrir tudo com terra, marcar o lugar na memória e ir embora debaixo da chuva. A visão se dissolveu como fumaça. Zilda estava chorando, as mãos no peito, o coração apertado de saudade e emoção. Ele sabia. Ele guardou, para mim.
Maria apenas observava, com um olhar cheio de compaixão, deixando que ela sentisse, que entendesse. Mas a visão não tinha terminado. Outra cena começou a se formar. Dessa vez, Zilda viu o filho, Rogério, pequeno ainda, uns 6 ou 7 anos, correndo feliz pelo quintal, rindo, sendo carregado nos ombros do pai, gritando mais alto, pai, mais alto. Viu o menino ajudando a mãe a colher milho, sujo de terra, feliz, simples. Viu Antônio ensinando o filho a plantar, colocando a mãozinha dele na enxada, dizendo com paciência, é assim, meu filho. Com respeito. A terra dá para quem cuida. Viu o menino pedindo bênção antes de dormir, ajoelhado na beira da cama, de mãos juntas, os olhos fechados com fé pura de criança. A cena mudou. Rogério adolescente. Já mais arredio. Já com vergonha de vir da roça. Já querendo sair, já sonhando com cidade grande, com coisa que brilha. Viu o pai tentando conversar, tentando ensinar, e o filho virando o rosto, irritado. Eu não quero essa vida, pai. Eu quero mais. Viu a tristeza nos olhos de Antônio. Viu a dor calada de quem ama, mas não é ouvido. A visão avançou. Rogério adulto. Na cidade. No apartamento pequeno, mas cheio de coisas caras. Viu ele mentindo para amigos sobre a origem, fingindo que sempre teve dinheiro, escondendo de onde veio. Viu ele rindo em mesa de bar, falando da mãe com desdém. Ah, minha mãe tá lá no interior, teimosa, segurando um sítio que não vale nada. Quando ela morrer, eu vendo aquilo e pelo menos tiro alguma coisa. Viu os amigos rindo junto. Viu a frieza, a ingratidão, o desprezo. Zilda soluçou alto. Cobriu o rosto. Doía ver. Doía demais. Mas Maria tocou seu ombro com suavidade, e dessa vez o toque foi real, físico, quente, e disse, firme, olhe até o fim. É preciso. A visão continuou. Mostrou o presente. Rogério afundado em dívidas que ninguém sabia. Cartão estourado. Cheque especial no limite. Carro financiado que ele mal conseguia pagar. Apartamento alugado que consumia mais da metade do salário. Roupas caras penduradas no armário com etiqueta ainda, compradas no impulso, nunca usadas. A vida de aparência que sufocava por dentro. Viu ele sozinho de noite, olhando pro teto, angustiado, pensando em dinheiro, pensando em como sustentar a mentira, pensando em vender o sítio para se salvar. E então a visão mostrou 2 futuros possíveis. No primeiro, Rogério continuava no caminho que estava. Vendia o sítio, pegava o dinheiro, gastava rápido. Em menos de 1 ano, estava pior do que antes. Mais dívidas, mais desespero. Perdia o emprego, perdia o apartamento, perdia os amigos falsos. Acabava sozinho, sem chão, sem raiz, sem ter para onde voltar. E a mãe, Zilda, morria sozinha logo depois, esquecida, sem ter visto o filho se arrepender. Fim amargo, fim triste, fim sem redenção. Mas havia outro caminho. A visão mostrou Rogério voltando, ajoelhando na terra que desprezou, pedindo perdão, trabalhando, plantando, recuperando o sítio, recuperando a relação com a mãe, recuperando a própria alma. Viu ele sorrindo de novo, não sorriso falso de rede social, mas sorriso verdadeiro de quem encontrou paz. Viu a terra florescendo, viu vizinhos sendo ajudados, viu o sítio se tornando lugar de vida, de partilha, de bênção. Viu Zilda sorrindo, segurando a mão do filho, vendo nele de novo o menino que pedia bênção. A visão se desfez. Zilda estava de volta ao quarto, de joelhos, tremendo, chorando tanto que mal conseguia respirar. Maria estava ali, de pé diante dela, com um olhar sério, mas cheio de amor. O futuro ainda não está escrito, Zilda. Teu filho está numa encruzilhada. Ele pode se perder de vez. Ou pode se encontrar. Mas isso depende de uma coisa. Zilda levantou os olhos inchados, a voz saindo num fio. Do que, minha mãe? Maria sorriu de novo, aquele sorriso que curava só de olhar. Depende de ele ver a verdade. Depende de ele tocar essa terra de novo. Depende de você não desistir dele. E depende de eu intervir no coração dele, mas só se você me permitir. Você reza pelo seu filho? Zilda assentiu, soluçando. Todo dia, mesmo ele me tratando mal. Eu rezo. Eu peço que a senhora cuide dele.
Maria colocou a mão sobre a cabeça de Zilda, e dessa vez o toque foi como descarga de amor puro, de consolo que enchia tudo, que curava tudo. Então eu vou agir. Mas você precisa fazer sua parte. Amanhã, cave de novo naquele lugar. O baú que teu marido enterrou ainda está lá. Dentro dele, há o que você precisa. E quando teu filho vier, e ele vai vir, você vai mostrar a ele esta imagem. Vai contar o que aconteceu. Vai oferecer a ele a chance de escolher. O resto, deixe comigo. A luz começou a diminuir. Maria começou a se desfazer suavemente, como neblina que o sol dissipa. Mas antes de sumir completamente, ela disse, com voz que ficou ecoando no coração de Zilda: eu escolhi essa terra. Eu escolhi você. E eu não desisto de nenhum dos meus filhos, nem de você, nem de Rogério. Confia em mim. E sumiu. A luz voltou ao normal. A vela voltou a ser só vela. O quarto voltou a ser só quarto. Mas o perfume de rosas continuava. E Zilda, ajoelhada no chão de tábua velha, sabia com cada fibra do ser, que tinha visto a Mãe de Deus, que tinha ouvido a voz do céu, e que nada, nunca mais, seria como antes. Se essa história está tocando seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava que precisava. Zilda não dormiu naquela noite. Ficou sentada na beira da cama, olhando para a estátua que agora era só estátua de novo, mas que carregava o peso de tudo o que tinha acontecido. Olhava e chorava baixinho. Chorava de alívio. Chorava de espanto. Chorava de gratidão. Quando o sol começou a raiar, ela se levantou, lavou o rosto na bacia de água fria e foi direto pro quintal. Não tomou café. Não pensou em cansaço. Tinha uma missão. Pegou a enxada e voltou pro lugar onde tinha encontrado a estátua. Começou a cavar de novo. Dessa vez, não cavava com desespero, cavava com fé. Cavava sabendo o que ia encontrar. E encontrou. Meia hora depois, a enxada bateu em madeira. Ajoelhou, cavou com as mãos e puxou. Era um baú pequeno, de madeira velha, fechado com um trinco enferrujado. Pesado. Zilda tirou ele da terra, limpou com a mão e ficou olhando. O coração batendo forte. Levou o baú para dentro de casa. Sentou na mesa da cozinha. Respirou fundo. E abriu. Dentro, embrulhadas em pano velho, estavam notas antigas, algumas moedas de prata, e documentos, escrituras, recibos, papéis que provavam que o sítio era dela, registrado, legalizado, sem dúvida. E no fundo do baú, uma carta, escrita à mão, com a letra tremida, mas firme, do marido. Zilda pegou a carta com as mãos trêmulas e leu. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de terminar a primeira linha. Minha querida Zilda, se você está lendo isso, é porque a terra falou. É porque a Mãe de Deus te guiou até aqui. Guardei esse dinheiro a vida inteira, aos poucos, com sacrifício, porque sabia que um dia você ia precisar. Não é muito, mas é honesto. É fruto de trabalho. Use com sabedoria. E se nosso filho está aí com você, diga para ele o que eu sempre tentei ensinar. A ambição mata, mas o trabalho humilde salva. Essa terra não é lixo. Essa terra é bênção. Cuida dela. Cuida da tua mãe, Rogério. Porque quando eu não estiver mais aqui, ela é tudo que você vai ter de verdade. Com amor, Antônio. Zilda dobrou a carta, apertou contra o peito e chorou. Chorou alto dessa vez. Chorou de saudade. Chorou de amor. Chorou de ver que, mesmo depois de morto, o marido ainda cuidava dela. Passou 2 dias guardando aquele segredo. Contou o dinheiro. Não era fortuna, mas era o suficiente para pagar as contas atrasadas, comprar comida, consertar a casa, comprar sementes e ferramentas. Era recomeço. Era dignidade de volta. No 3º dia, o telefone tocou. Era Rogério. A voz dele estava diferente. Tensa. Apressada. Quase desesperada. Mãe, eu preciso que a senhora me ajude. Deu tudo errado aqui. Perdi um dinheiro grande num negócio furado. Tô com dívida até o pescoço. Eu preciso vender o sítio agora. Já achei um comprador. Ele vem no sábado. A senhora assina os papéis, a gente divide o dinheiro, e... Zilda o interrompeu. A voz dela saiu calma, firme, diferente. Rogério, vem. Mas antes de falar de venda, você pisa nessa terra comigo. Só isso que eu peço. Ele hesitou.
Bufou. Mas estava desesperado demais para discutir. Tá bom. Eu vou no sábado. Quando o sábado chegou, Rogério desceu do carro com cara amarrada, estressado, olheiras fundas. Trazia uma pasta de documentos debaixo do braço. Mal cumprimentou a mãe. Mãe, vamos logo resolver isso. O cara vai chegar daqui a pouco. Mas Hilda segurou o braço dele com força surpreendente para a idade que tinha. Vem comigo primeiro. E o puxou. Levou ele até o quarto. Mostrou a estátua no altar simples. Rogério olhou sem entender. Que é isso? Senta, ela disse. E contou. Contou tudo. A oração. A dor. O abandono. A decisão de plantar. O momento em que cavou e encontrou a imagem. A noite em que a Virgem Maria apareceu. As visões. A carta do pai. O baú enterrado. Rogério ouvia com cara de quem não acreditava. Deu risada nervosa. Mãe, a senhora tá mal. Isso é alucinação, cansaço, solidão. Mas a voz dele falhou. Porque no fundo, ele sabia. Sabia que a mãe não mentia. Sabia que ela não inventava. E sabia que tinha detalhes ali que ela não podia saber. Detalhes sobre a vida dele, sobre as dívidas, sobre o desespero que ele escondia de todo mundo. Zilda pegou a enxada e estendeu para ele. Se você duvida, cava você mesmo. O lugar tá marcado. O baú que seu pai enterrou ainda tem parte dentro da terra. Vai lá e vê. Rogério pegou a enxada mais para provar que a mãe estava errada do que por acreditar. Foi até o lugar. Olhou pro buraco já meio aberto. Bufou. Cravou a enxada. Cavou. E em menos de 5 minutos, sentiu. Ajoelhou. Cavou com as mãos. E puxou. Mais um pedaço de madeira. Resto do baú que tinha ficado. E junto, enrolado num pano podre, outro envelope. Abriu. Dentro, uma foto. Foto dele pequeno, nos braços do pai, sorrindo. E atrás da foto, escrito com caneta desbotada: meu filho amado. Nunca esqueça de onde você veio. Rogério ficou paralisado. A foto tremendo na mão. O queixo começou a tremer. Os olhos encheram de lágrima. Caiu de joelhos ali mesmo, no meio da terra revirada, e começou a chorar. Chorar como não chorava desde criança. Chorar de vergonha, de arrependimento, de dor. Pai, pai, me perdoa. Mãe, mãe, me perdoa. Soluçava alto, a voz saindo engasgada, o corpo inteiro tremendo. Zilda se ajoelhou do lado dele. Abraçou o filho. E chorou junto. Eu perdoo, meu filho. Eu sempre perdoei. Só queria você de volta. Rogério apertou a mãe com força, escondendo o rosto no ombro dela como fazia quando era pequeno e tinha medo. E ali, naquela terra que ele tinha desprezado, no chão que ele tinha chamado de lixo, aconteceu o que só a graça de Deus pode fazer. Um coração duro começou a amolecer. Rogério não vendeu o sítio. Ligou pro comprador ainda naquele sábado e disse que não ia mais vender. O homem ficou irritado, ameaçou processar, mas Rogério nem ligou. Pela primeira vez em anos, não estava preocupado com a aparência, com o que os outros iam pensar. Estava preocupado em consertar o que tinha quebrado. Passou o fim de semana inteiro ali. Dormiu no quarto pequeno que tinha sido dele quando era criança, no colchão fino em cima da cama de ferro velha. Comeu a comida simples que a mãe fez: arroz, feijão, ovo frito, farinha. E cada garfada tinha gosto de infância, de verdade, de coisa que ele tinha esquecido que existia. À noite, sentaram no alpendre, os dois, lado a lado, olhando as estrelas. Ficaram em silêncio a maior parte do tempo. Mas era um silêncio bom. Silêncio de quem está junto de novo. No domingo, antes de voltar para a cidade, Rogério ajoelhou na frente da estátua que a mãe tinha encontrado. Olhou para a imagem da Virgem com respeito, com vergonha, com gratidão misturada. Eu não sei se a senhora me ouve. Eu não sei nem se eu mereço ser ouvido. Mas obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter aparecido para minha mãe. Eu prometo que vou consertar isso. Eu juro. E saiu de lá diferente. Não curado de tudo. A conversão verdadeira leva tempo, mas começando. Começando a entender. Na segunda-feira, Rogério voltou ao trabalho, mas já não era o mesmo. Cortou gastos. Cancelou cartões. Vendeu o carro do ano e comprou um usado, mais simples. Mudou para um apartamento menor,
mais barato. Parou de sair todo fim de semana. Parou de postar foto. Parou de fingir. E com o dinheiro que economizou, mais o que a mãe tinha encontrado no baú, começou a investir no sítio. Primeiro, consertou a casa. Trocou as telhas quebradas. Pintou as paredes. Arrumou a parte elétrica. Comprou uma geladeira nova para a mãe, um fogão que funcionava direito, cobertores para quando o frio apertasse. Zilda chorava cada vez que ele chegava trazendo alguma coisa. Não precisa, meu filho. Mas ele insistia. Precisa sim, mãe. Eu devia ter feito isso faz tempo. Depois, começou a cuidar da terra. Contratou um homem da região para ajudar a limpar o mato. Cavaram um poço artesiano. Encontraram água boa, abundante. Plantaram mandioca, milho, feijão. Rogério ia todo fim de semana. Colocava roupa de trabalho, pegava enxada e plantava. As mãos, que só conheciam teclado de computador e volante de carro, começaram a ganhar calos de novo. E ele gostava. Gostava de sentir o corpo cansado de trabalho honesto. Gostava de ver a terra respondendo. Gostava de sentar no fim do dia com a mãe e ver o sol se pondo sobre a roça que eles mesmos tinham plantado. Mas não foi fácil. A mudança de Rogério gerou desconfiança. Os vizinhos, que tinham visto ele desprezar a mãe por anos, olhavam com desconfiança agora. Vai ver, ele tá fingindo para pegar o dinheiro que a Zilda achou, comentavam. Vai ver, é só até ela morrer. Dona Maria, a vizinha mais próxima, chegou um dia e puxou conversa com Zilda. Você tem certeza que ele mudou mesmo? Zilda? Não quero ver você sofrer de novo. Zilda sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de paz. Eu tenho certeza, Maria. Eu vi nos olhos dele. E a Virgem Maria me prometeu que ia cuidar. Eu confio. Rogério ouviu os comentários. Não respondeu com raiva. Respondeu com ação. Continuou aparecendo. Continuou trabalhando. Continuou ajudando. Quando a cerca do vizinho caiu, ele ajudou a levantar. Quando Dona Maria precisou de carona para a cidade, ele levou. Quando soube que uma família da região estava passando necessidade, levou mantimento. Não para aparecer. Não para postar em rede social. Fez quieto. Fez simples. Fez porque tinha entendido, finalmente, o que o pai tinha tentado ensinar. A vida verdadeira não está em aparecer, mas em servir. Passou 6 meses. Depois 1 ano. A plantação começou a dar fruto. Colheram a primeira safra de milho, e foi abundante, muito mais do que esperavam. Colheram mandioca, raízes grandes, saudáveis, que davam para comer e para vender. O sítio, que antes era só mato e abandono, agora tinha vida. Tinha cor. Tinha movimento. Rogério pediu transferência no trabalho. Conseguiu trabalhar parte da semana em home office. Passou a ficar mais tempo no sítio. Reformou o galpão velho e montou uma pequena agroindústria artesanal. Processava mandioca, fazia farinha, polvilho, biscoito. Começou a vender na feira da cidade, em mercados pequenos. Empregou 2 pessoas da comunidade para ajudar. Não era império. Não era luxo. Mas era honesto. Era sustentável. Era digno. E toda noite, antes de dormir, Rogério entrava no quarto onde a estátua da Virgem Maria ficava. Agora em um oratório melhor, feito de madeira nova, com velas, flores frescas, um lugar bonito e cuidado. Ajoelhava ali e rezava. Rezava com as palavras simples que a mãe tinha ensinado. Pedia perdão de novo. Agradecia de novo. E pedia força para continuar no caminho certo. Zilda via tudo. Via o filho que tinha perdido voltando aos poucos. Não era mais o menino, era homem, marcado pela vida, pelas escolhas erradas. Mas era homem que tinha aprendido, que tinha se arrependido, que tinha mudado de verdade. E toda vez que olhava para ele cavando a terra, suado, sorrindo de cansaço honesto, ela lembrava das palavras da Virgem Maria: eu não desisto de nenhum dos meus filhos. E agradecia. Agradecia baixinho, com o coração cheio, por ter tido fé quando tudo parecia perdido. Por ter clamado quando ninguém mais ouvia. Por ter acreditado que, mesmo no chão mais seco, mais desprezado, mais esquecido, Deus ainda podia fazer brotar milagre. 3 anos se passaram. O sítio que um dia foi chamado de Imprestável agora era conhecido na região inteira como Sítio Nossa Senhora da Terra. O nome tinha sido ideia de Zilda, e Rogério aceitou na hora. Mandou fazer uma placa simples de madeira, entalhada à mão,
e fixou na entrada. Embaixo do nome, uma frase que o pai tinha deixado na carta: a terra dá para quem cuida. A propriedade tinha mudado completamente. A casa, antes caindo aos pedaços, agora estava firme, pintada, acolhedora. Tinha horta no quintal, galinhas ciscando, árvores frutíferas começando a dar sombra e fruto. O galpão funcionava como pequena fábrica artesanal, onde Rogério e mais 4 funcionários da comunidade produziam farinha, polvilho, biscoito de polvilho, bolo de mandioca. Os produtos eram vendidos em feiras, mercados e até em algumas lojas na capital. Não era fortuna, mas era renda digna, constante, que sustentava várias famílias. Zilda, agora com 71 anos, não trabalhava mais pesado. Mas era ela quem recebia as pessoas que vinham visitar o sítio. Porque visita não faltava. A história da viúva que tinha encontrado a imagem da Virgem Maria enterrada na terra, e que tinha visto a Mãe de Deus em visão, tinha se espalhado. No começo, só os vizinhos sabiam. Depois, a cidade inteira. Depois, gente de fora começou a vir. Vinham para ver a estátua. Vinham para rezar no pequeno oratório que Rogério tinha construído perto da roça, um espaço simples, coberto com telha de barro, com bancos de madeira, flores ao redor e a imagem de Maria no centro, iluminada por velas que nunca faltavam. Vinham para pedir bênção, para agradecer graça alcançada, para buscar paz. Zilda recebia todos com sorriso cansado, mas cheio de amor. Oferecia café, um pedaço de bolo, contava a história de novo, sempre emocionada, sempre grata. Rogério, que antes tinha vergonha de dizer que era da roça, agora contava a história sem pudor. Contava em feira, em missa, em conversa de vizinho. Contava como tinha desprezado a mãe, como tinha chamado a terra de lixo, como tinha sido duro, egoísta, cego. E contava como a Virgem Maria tinha usado aquela mesma terra para mostrar para ele quem ele realmente era, e quem ele poderia se tornar. Muita gente chorava ouvindo. Muita gente se reconhecia. E muita gente voltava para casa decidida a consertar o que tinha quebrado nas próprias famílias. Um dia, uma mulher apareceu no sítio. Vinha de longe, de outro estado. Tinha ouvido a história através de uma amiga. Chegou chorando, pedindo para falar com Zilda. Sentaram as duas no alpendre, e a mulher desabafou: meu filho me abandonou. Faz 5 anos que ele não fala comigo. Eu não aguento mais. Vim aqui porque ouvi que a senhora passou por isso e que a Virgem Maria ajudou. Eu queria pedir para a senhora rezar por mim. Zilda segurou as mãos da mulher, mãos que tremiam de dor igual às dela tinham tremido anos atrás, e disse com voz mansa: eu rezo sim, minha filha. Mas você também vai rezar. Vai rezar todo dia. Vai ter fé mesmo quando parecer que não adianta. Porque a Mãe de Deus não abandona ninguém. Ela ouve. Ela age. Mas no tempo dela, do jeito dela. As duas rezaram juntas ali mesmo. Choraram juntas. E a mulher foi embora mais leve, mais esperançosa. Casos assim se repetiram. O sítio tinha virado lugar de encontro, de cura, de fé renovada. Não por causa de Zilda ou de Rogério, mas por causa da presença que habitava ali. A presença que tinha sido revelada naquela terra desprezada, e que continuava agindo, silenciosa, poderosa, cheia de misericórdia. Certa tarde, Rogério estava na roça colhendo milho quando parou, limpou o suor do rosto e olhou em volta. Viu a terra verde. Viu a mãe sentada no alpendre conversando com uma visita. Viu as galinhas ciscando. Viu as crianças da comunidade brincando perto do oratório. E sentiu algo que não sabia mais explicar, mas que reconhecia como paz. Paz verdadeira. Não ausência de problema, mas presença de propósito. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rogério e Zilda sentaram juntos no alpendre como faziam toda noite agora. Ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o vento, o canto dos grilos, o farfalhar das folhas. Até que Rogério falou, a voz baixa, emocionada: mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter rezado mesmo quando eu não merecia. Zilda segurou a mão do filho, mão grande, calejada agora, mão de trabalhador, e sorriu. Eu nunca ia desistir, meu filho. Mãe não desiste. E a Virgem Maria também não. Rogério assentiu, a garganta apertada. Olhou pro céu cheio de estrelas. E sussurrou, quase sem voz: obrigado, mãe. Obrigado por ter aparecido. Obrigado por ter salvado a gente. E naquele momento, como resposta silenciosa mas real,
um vento suave passou pelo sítio. Trouxe consigo aquele perfume de rosas que não tinha explicação. Perfume que Zilda reconheceu na hora, o mesmo da noite da aparição. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sentiu. Sentiu a presença de novo. Não com visão, não com voz audível, mas com a certeza do coração. Maria estava ali. Nunca tinha saído. E nunca ia sair. O sítio que o mundo chamou de lixo tinha se tornado terra sagrada. A terra que ninguém quis tinha virado bênção para muitos. E tudo porque uma viúva pobre, sozinha, abandonada, decidiu ter fé, e porque a Mãe de Deus, que nunca despreza os pequenos, ouviu o clamor e respondeu. Não com riqueza, não com milagre espetacular, mas com o milagre mais profundo de todos, a conversão de um coração, a restauração de uma família, e a prova de que, aos olhos de Deus, nenhuma terra é imprestável e nenhum filho está perdido demais para ser salvo. Hoje, quando alguém passa pela estrada de terra que corta o interior de Minas Gerais, perto de Santa Aurora, já não vê mais um lugar esquecido. No mesmo ponto em que, um dia, quase ninguém reparava, agora os olhos são puxados por uma cena diferente. Uma cerca arrumada, flores simples perto do portão, uma placa de madeira escrita à mão que diz Sítio Nossa Senhora da Terra. Quem desacelera o passo ou reduz a marcha do carro sente logo um clima diferente. Ali, o silêncio não é vazio. É silêncio de paz. Se a pessoa resolve entrar, encontra um cenário que parece simples demais para tanta história. Uma casa modesta, de paredes brancas, varanda com cadeiras de madeira, cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Galinha ciscando no terreiro, roupa estendida no varal balançando no vento, um cachorro dormindo à sombra de uma árvore. Tudo comum, tudo normal. Mas quem tem o coração atento percebe, ali tem algo a mais. Ali tem coisa que o dinheiro não compra. Os moradores da região contam a mesma história, cada um do seu jeito, mas sempre com o mesmo respeito. Esse sítio aí já foi chamado de lixo, dizem. Já teve gente que jurou que não sairia nada dali. Mas Deus, pela mão de Maria, mostrou que o que o mundo chama de lixo, ele pode transformar em fonte de graça. E assim, de boca em boca, a história de Dona Zilda e de Rogério virou quase uma oração contada. Zilda não está mais fisicamente naquele alpendre, oferecendo café, bolo de mandioca e um sorriso tímido para os visitantes. Ela partiu em paz, numa noite tranquila, depois de mais um dia comum de roça e oração. Foi encontrada de manhã, deitada na cama, o terço enrolado nos dedos, o rosto sereno de quem cumpriu aquilo que lhe foi confiado. Quem ouviu a notícia chorou, mas não falou em fim. Falou em colheita. Porque tudo que ela semeou com lágrimas, Deus transformou em fruto abundante na vida do filho, da terra e de tanta gente que foi alcançada por aquela história. Rogério ficou. E foi escolhido para continuar o que começou no choro, no desespero e na oração de uma mãe. Ele, que um dia teve vergonha da origem simples, hoje se orgulha de dizer, eu sou filho dessa terra. Eu sou filho de Zilda. Eu sou fruto da paciência de Maria. Não fala isso com soberba. Fala com humildade, com uma gratidão que dá para ouvir na voz. Quando guia os visitantes até o pequeno oratório perto da roça, os passos ficam mais lentos. A voz abaixa. O olhar se torna mais profundo. O oratório não é grande. Um telhadinho de barro, alguns bancos de madeira, flores plantadas em latas reaproveitadas, um chão varrido todos os dias com carinho. No centro, a imagem da Virgem Maria que Zilda encontrou enterrada na terra. Ainda tem marcas do tempo, pequenas rachaduras, sinais do período em que ficou escondida debaixo do chão. E é justamente isso que torna tudo mais forte. A beleza daquela imagem não está na perfeição, mas na história que carrega. Muita gente chega ali cansada. Mães que choram pelos filhos. Filhos que se arrependem de ter virado as costas para os pais. Casais machucados. Jovens sem horizonte. Gente simples. Gente estudada. Gente de perto. Gente de longe. Cada um dobra os joelhos, à sua maneira, na frente daquela imagem, e diz em silêncio aquilo que ninguém mais ouve. Alguns pedem cura. Outros pedem força. Outros só conseguem agradecer por ainda estar de pé. Rogério, quando vê alguém muito abatido, não faz discurso bonito. Senta ao lado, escuta, e quando a pessoa termina de desabafar, ele conta um pedaço da própria história. Não se coloca como herói. Não se coloca como exemplo pronto. Se coloca como alguém que errou fundo, que machucou quem não merecia, que quase perdeu tudo. E foi alcançado pela misericórdia. Conta que um dia desprezou a própria mãe e chamou a terra de peso inútil.
e que justamente por essa terra e por essa mãe foi salvo. Há momentos em que, no fim da tarde, quando o sol vai descendo atrás dos morros e pinta o céu de laranja e rosa, o sítio parece respirar diferente. O vento passa mais leve pelo milharal. As folhas das árvores mexem devagar, como se acenassem para alguém invisível. O cheiro da terra molhada, depois de uma chuva, sobe e invade tudo, lembrando que debaixo da superfície sempre pode estar nascendo algo novo, mesmo quando a gente não vê. Nessas horas, ninguém precisa de visão extraordinária para perceber: Deus está ali. Não porque aquela terra seja mágica, mas porque ali foi dito sim no meio da dor. Porque ali uma mulher pobre, esquecida por muita gente, acreditou que ainda valia a pena falar com o céu. E o céu respondeu. Respondeu na forma de uma imagem escondida, de um baú enterrado, de uma carta antiga, de um filho que voltou, de um sítio que ressuscitou. A grande lição dessa história não é que todo mundo vai achar um tesouro enterrado no quintal. Não é que todos os problemas financeiros vão ser resolvidos com um milagre visível. A grande lição está em algo mais profundo e mais simples. Deus não despreza ninguém. Maria não esquece de ninguém. E nenhuma vida, por mais quebrada que esteja, está além da possibilidade de recomeço. Talvez, ao ouvir essa história, você se sinta parecido com o sítio de Zilda, esquecido, sem cor, sem futuro aparente. Talvez você se veja em Rogério, alguém que tomou decisões erradas, feriu quem o amava, correu atrás de brilho e perdeu o que realmente importava. Talvez você se veja em algum vizinho que só observava de longe, sem coragem de se envolver. Ou talvez você se veja naquela mulher que veio de longe pedir oração por um filho distante. Se for assim, não ignore esse toque no coração. Às vezes, Deus fala através de uma parábola, de uma pregação, de uma música. Outras vezes, Ele fala através de uma história simples como essa, que acontece num pedaço de terra perdido no mapa, mas encontrado pelos olhos dele. Quando algo dentro de você se mexe, não é só emoção. É convite. Convite para recomeçar, para perdoar, para pedir perdão, para voltar. Você não precisa de um grande discurso. Pode começar como Zilda começou, com uma oração rasgada, sincera, do jeito que vier. Pode começar como Rogério começou, com o joelho no chão e a verdade inteira derramada diante de Deus, sem máscaras. O importante não é a forma, é a sinceridade. Se essa história falou com você, deixe que ela se torne mais do que apenas uma narrativa bonita que você ouviu e esqueceu. Leve ela para a sua vida. Terra eu tenho desprezado? Que pessoas eu tenho deixado para trás? Em que lugar Deus está tentando agir, e eu não estou deixando? E se sentir que é a hora, dê o passo que falta. Faça aquela ligação que você vem adiando. Peça perdão. Procure ajuda. Volte para a casa que você abandonou. Às vezes não é uma casa física, mas uma fé, uma amizade, uma promessa. A Virgem Maria, que desceu até o sítio de Zilda, é a mesma que hoje está aí, onde você está. Não precisa de estrada de terra, nem de placa de madeira para ela chegar. Basta um coração aberto. Basta uma palavra sincera. Mãe, eu preciso de ajuda. Ela sabe o que fazer com isso. Ela leva seu pedido direto para Deus, e com a delicadeza de quem é mãe, começa a trabalhar nos detalhes que você nem imagina. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu creio, Mãe Maria. Não é mágica. Não é fórmula. É apenas um jeito concreto de dizer: eu não quero mais viver como se estivesse sozinho. Eu quero caminhar com Deus, com Maria, e recomeçar de verdade. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja desanimado, pensando em desistir, ou achando que a vida virou um terreno seco. Você pode ser o instrumento que leva esperança exatamente onde tudo parece ter parado. E, se puder, inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude essa história a alcançar mais pessoas de boa vontade. Não é só sobre números. É sobre almas. Cada pessoa que ouve e se abre para a fé é uma terra que volta a florescer. Que a Virgem Maria abençoe você, sua casa, seu trabalho e todos os seus caminhos. Que ela te ajude a enxergar valor onde o mundo só vê desprezo. E que, assim como fez com Zilda e Rogério, ela te conduza passo a passo até o lugar onde a tua vida volte a dar fruto. Fruto de paz, de perdão e de amor verdadeiro. Amém.